Oncolovers! Bem-vindos a mais um episódio do BioOncoCast. Aqui nesse videocast você vai acompanhar a trajetória profissional de pessoas que você já admira e que alcançaram na sua profissão já um grande sucesso. E hoje a gente vai começar com duas convidadas super especiais. A gente sabe que a trajetória profissional, ela tem todo um percurso, tem as dificuldades, tem as alegrias, e a gente vai compartilhar isso aqui também, para que você possa se inspirar em profissionais como as convidadas de hoje, que eu quero chamar aqui para a gente iniciar, que é a Patrícia Chagas e a Débora Candeias. Sejam bem-vindas! Obrigada, Ana. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Ana, pelo convite. Espero contribuir um pouquinho. Que maravilha! Deixa eu falar, elas são minhas amigas pessoais também, além de fisioterapeutas que eu admiro muito. E eu busquei aqui, junto com a equipe da BioOnco, trazer profissionais que podem inspirar a gente dentro da fisioterapia em oncologia. Então a gente vai discutir também questões técnicas aqui ao longo do episódio, mas também conhecer as histórias. Por isso, para começar, eu queria saber de vocês, que vocês comecem compartilhando lá no início por que vocês escolheram a fisioterapia e mais especificamente a oncologia. Quem começa? Eu posso começar. A minha grande inspiração para começar a fisioterapia com certeza foi a minha mãe. A minha mãe, ela era fisioterapeuta sem saber. Ela cuidava da minha avó e ela colocava a minha avó no corredor, fazia treino de marcha, levanta esse pé, vamos dar um passo mais largo. Às vezes ela pegava o espelho, colocava o espelho na frente dela. Ela era, eu falo que ela era uma guardiã do movimento, né? Ela não conseguia ver ninguém parada. E eu também fui paciente. Eu tinha dores lombares na adolescência, era bem naquela época de escolher a profissão. E eu, quando ia no ambulatório da cidade fazer a fisioterapia, eu ficava olhando a fisioterapeuta, o salão, e aquilo tudo enchia meus olhos. Eu falava, nossa, e se eu fosse fisioterapeuta? E outra relação pessoal que eu tive para escolher a fisioterapia, mais direcionada para a oncologia, foi porque minha mãe teve diagnóstico de câncer de mama, e eu acompanhei o processo dela desde o início. Então, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, os efeitos colaterais que ela tinha. Eu acompanhava ela nas consultas no IBCC. Para quem não conhece, o IBCC é um Instituto Brasileiro contra o Câncer, aqui de São Paulo, que hoje é o São Camilo, né? E aí eu lembro que quando a gente estava nos corredores esperando, ela falava assim, nossa, imagina você trabalhando aqui? Ela admirava ver os profissionais. E com certeza ela colocou uma sementinha aí que eu carreguei durante o resto da minha formação. É uma história linda já de escolha, né? Olha, a gente já começa assim com essa história. E para quem não sabe, a Débora, eu conheço desde pequena. Coincidências da vida, a irmã da Débora, né? Ela é uma das minhas melhores amigas, inclusive de adolescência, assim. Só que a Débora, a gente tem uma diferença, né? Então, a Débora era aquela pirralhinha que a gente não dava atenção. Mas eu conheci a mãe da Débora também. E muito bom que ela deixou essa semente aí. Porque a Débora é uma profissional de excelência, né? E você, Paty, como foi esse começo? Então, eu não lembro exatamente quando eu escolhi. Porque desde criança, eu passava na frente do hospital que eu trabalho e eu falava para minha mãe, eu falava, mãe, eu vou trabalhar aqui. E ela dizia, não, minha filha, aí é um hospital de pessoas com câncer. Eu dizia, não, mas eu vou cuidar de pessoas com câncer. E assim, eu acredito que o meu avô, né, possa ter me inspirado. Ele teve câncer e ele viveu cuidados paliativos, mesmo naquela época, de uma forma muito bonita. Ele faleceu em casa, rodeado da família, tendo controle dos sinais e sintomas. Então eu não tive aquela imagem de sofrimento, né? Eu tive aquela imagem de acolhida, de realmente amparo familiar. E a partir dali eu sempre falei que eu trabalharia ali, que eu seria fisioterapeuta. E a minha mãe me lembrou disso. E quando eu passei no meu primeiro concurso, eu tinha 17 anos, foi para a área administrativa. E eu fui lotada na Fundação Secom. Então, na época, foi um impacto muito grande, porque eu via as pessoas em sofrimento, eu atendia os médicos, organizava um ambulatório para eles. E eu me emocionava muito, eu não tinha maturidade o suficiente, talvez, né? Então eu fui aprendendo nesse processo. Então eu emocionava muito, eu tive a oportunidade de ajudar nessa época muitas pessoas que eu encontrei muitos anos depois também.
Então, no segundo concurso eu já fiz para a Fundação Secom, passei já como fisioterapeuta e hoje estou lá na fundação, que assim é um grande amor na minha vida. Que legal, né? O poder, né, da palavra, desde a Sim. mãe de vocês, assim, e a gente fica sempre na dúvida, será que eu escolhi ou fui escolhida, né? Eu sinto isso, que eu fui Acompanhando. escolhida. Eu até brinco, assim, que se fosse para eu ser fisioterapeuta e não ser oncológica, eu não queria, eu não faria questão de ser fisioterapeuta. Você já tinha aquele A onco. direcionamento, né? A onco. E daí você acabou falando um pouco do Secom, e eu já vou sair daqui do script, que a gente brincou um pouquinho, que eu nem ia acompanhar. Para quem ainda não conhece vocês, falar um pouquinho do trabalho de vocês, onde vocês atuam hoje dentro da oncologia. Você está num serviço muito grande, de referência, num cargo também, né, importante. Conta um pouquinho para o pessoal que está assistindo. Tá. Lá no Secom, eu tenho 2 contratos, né? Eu sou concursada e eu tenho um cargo comissionado. Então, eu atuo na parte assistencial e atuo na coordenação da fisioterapia hospitalar. Eu atuo também fora do Secom, como no consultório. Então, tem um consultório que é voltado para fisioterapia oncológica e faço disso, assim, realmente a minha missão de vida. Porque é o dia todo, né? A rotina todos os dias e dedicação total ali. Sensacional. Parabéns pelo seu trabalho, Paty. Sabe que eu admiro muito, né? E eu já venho de um patamar totalmente diferente. Enquanto a Paty, ela, né, SUS, né, uma outra Sim. realidade. Eu sempre trabalhei em uma operadora de saúde e com atendimentos particulares. Então, eu vejo que são mundos completamente Totalmente diferentes. diferente. Eu atuo na Prevent Senior, é uma operadora de saúde, que a maior parte dela está aqui em São Paulo, ela tem até algumas unidades fora de São Paulo, mas eu atuo lá fazem 10 anos, e eu sou fisioterapeuta referência num ambulatório de fisioterapia oncológica e vascular. Então, a gente atua também, acaba pegando a parte de vascular por conta dos linfedemas, né, que a gente sabe que tem bastante relação. E nessa unidade a gente faz um atendimento só de ambulatório, né? Os pacientes que vão fazer a cirurgia ou que já fizeram cirurgia, que vão fazer químio, já fizeram químio, rádio, toda essa parte ambulatorial fica com a nossa assistência. Olha, a gente sabe que nem todo mundo, né? Algumas pessoas, inclusive, vão conhecer a fisioterapia e oncologia através desse podcast. Então, vocês já na faculdade, né? Vocês tiveram algum contato com a oncologia? Isso veio de uma decisão, experiência só profissional? Qual foi o ponto decisivo? Porque a faculdade de fisioterapia é muito ampla, né? Eu entrei lá achando que ia aprender neuro e ortopedia, e de repente tem aquele universo gigantesco para a gente escolher. Qual foi o ponto decisivo para vocês falarem, realmente é onco que eu quero? Sim. Ou ficou na corda bamba, foi para uma outra área no começo? Como que foi isso? Quando eu formei, eu achava até que a fisioterapia era muito empírica, né? E eu dizia, nossa, mas não tem tanta evidência de muita coisa. Quero fazer minha pesquisa em fisioterapia pós-operatório de mama e fui conversar com o mastologista da instituição. E falei, né, do meu interesse pela fisioterapia oncológica, e ele falou assim, não, Patrícia, os meus pacientes não precisam de fisioterapia. Eu peço para que eles façam isso em casa e fica tudo bem. E na época eu não fiz o meu trabalho de conclusão dentro do tema, porque teve exatamente, tive essa porta fechada, né? E depois eu falei, não, mas precisa sim, né? Tem um monte de gente ficando com um monte de sequelas que eram totalmente preveníveis se a gente, né, tivesse atuando. Então, assim, eu realmente sempre soube, gente. Eu não sei como isso, mas eu sempre soube. É algo que a gente ainda precisa mudar, né? Dentro da fisioterapia. 10 anos de atuação, a Paty não sei quantos, a Paty 15 anos, mas ainda tem. Sim, e na graduação não teve, né, matéria específica de fisioterapia oncológica. A gente teve, assim, um pouco sobre mama inserida no módulo de dermatofuncional, mas não tinha módulo específico, né? Eu tenho isso. Eu falava para todo mundo, não, mama eu tive na faculdade, porque na saúde da mulher eu aprendi sobre mama. Daí depois eu tive acesso a esse caderno. Eu tinha 2 folhas escritas. Então eu não tive nada, né? Hoje a gente tem horas e horas de conteúdo dentro da Bion, com aperfeiçoamento de mama com mais de 40 aulas.
Então a gente viu que não foi aprendeu isso. nada sobre câncer de mama, e muito menos sobre Sim. oncologia, que é muito mais amplo. E para você, Débora, qual foi essa virada aí? É onco Olha, mesmo? eu tive o privilégio de, na graduação, ter aula com professores bons, embora não tivesse, assim como a maioria, né, não tinha uma grade de fisioterapia oncológica. Mas eu me recordo que no meu primeiro dia de aula, era o professor Tiago Fukuda, que muitos conhecem, Uhum, ele maravilhoso. questionou na sala se as pessoas já tinham ali para se apresentar e se já tinha alguma especialidade em mente que queria seguir. E no primeiro dia eu falei oncologia. Acho que todo mundo ficou. E aí O que ela tá falando? E aí ele olhou surpreso e ele falou assim, interessante, é uma área que está em crescimento, interessante. Ele ficou surpreso, assim, né? Uhum. E aí eu fui seguindo a graduação, e aí eu tive aula com a Pascale Takani, Ah, né? Uma querida. grande referência na cabeça e pescoço, né? E na oncologia em geral, hoje ela está no México, mas continua sendo minha inspiração. E também tive aula com o Rogério Takani. E essas aulas eram dentro da dermatofuncional, né? Então, a gente tinha a base ali da oncologia na dermatofuncional, eles acabavam abraçando um pouco dessa área. E eu lembro que quando o Rogério Takani apresentou o sistema linfático para mim, eu fiquei apaixonada, eu falei, nossa, uau! E aí quando ele começou a mostrar os linfedemas, por que que acontecia o linfedema, quais que eram os tratamentos, aquilo para mim foi como se fechasse assim um quebra-cabeça, porque eu lembrava da minha mãe quando eu era mais jovem, minha mãe reclamando do braço inchado, e ela na época reclamou para um professor da natação e ele falou: precisa fazer drenagem. E ela foi procurar fazer drenagem linfática na cidade, mas nenhum profissional queria fazer, porque ela tinha um diagnóstico tem de isso. câncer. E aí, quando eu tive essa aula, foi aquela virada de chave. Eu falei, nossa, tem tratamento. E eu posso ajudar essas mulheres. E pra mim, assim, foi a grande virada. Eu até me arrepio quando eu lembro disso, assim. Porque foi, assim, sensacional. Então, assim, o Rogério Takani, ele foi um presente pra mim. É um amigaço também, o Rogério, querido demais. Mas muito bom, né, a gente ter abrir a mente, assim, quando a gente vê novas oportunidades, né? Eu também foi meio assim na oncologia. Quando eu fui apresentada para oncologia, já foi na pós-graduação. Na graduação eu não tinha escutado falar. E que eu falei, uau, que universo é esse? Outros fisioterapeutas precisam conhecer isso que eu tô vendo aqui, porque muita gente não sabe. E daí nasceu, praticamente foi daí que nasceu a Bionco, né? De querer apresentar para outros fisioterapeutas o que é a fisioterapia e oncologia e como a gente pode impactar e mudar a vida de tantos pacientes, né? Somos todas suspeitas aqui para falar, né, da área. Bom, a gente sabe que dentro da fisioterapia e oncologia, o impacto não é somente físico, né? Tanto que as pessoas olham assim de fora, que não tem muito conhecimento da área e pensam, nossa, que era triste vocês escolheram, né? A gente sabe que nem sempre é assim, né? Mas existem histórias que impactam a vida da gente. Daí eu queria que vocês, não sei se vocês conseguem recordar aí alguma história de algum paciente mais da parte emocional, assim, que marcou a vida de vocês. Porque eu brinco que se os pacientes soubessem o quanto que eles ensinam a gente, eles cobrariam pelo valor da consulta, né? Sim. Então, uma história aí que vem na mente, vocês conseguem lembrar agora? Olha, eu acho que daria para escrever um livro, né? Por sinal, tem um livro maravilhoso da Daniele Salvaia, que ela fala de relatos de pacientes, assim, que eu lendo, eu lembrava de muitos pacientes meus, muito legal. E pensando num caso, assim, que me marcou bastante, eu tive uma paciente que ela acompanhava comigo por conta de um linfedema após câncer de mama, e ela acabou tendo uma progressão da doença, ela evoluiu, e com essa evolução começou a ter uma compressão tumoral ali no plexo braquial. Ela era uma paciente extremamente para cima, super alto astral, só que por conta dessa compressão, ela perdeu o movimento do braço. Ela não conseguia movimentar o braço. E ela era uma paciente que gostava de passar batom, de passar um lapisinho na sobrancelha, de colocar a peruca sozinha. E aí ela chegou um dia e falou assim, Débora, eu estou arrasada, porque o médico falou que meu braço não vai voltar a funcionar. E eu não sou ninguém sem o meu batom. E para mim, o meu marido ter que fazer essas coisas por mim. E aí eu falei assim, você tá disposta a tentar? Vamos
Eu sei que, né, tem uma compressão tumoral, mas a gente também tem músculo, a gente tem áreas que não foram afetadas por essa compressão. E ela falou assim, claro, para passar meu batom, eu faço o que tiver que fazer. E aí a gente foi trabalhando, e a alegria, a resiliência que essa mulher tinha. A cada pequena contração muscular, quando ela via que ela conseguiu um movimento de pinça, que ela conseguiu fazer um pouco de flexão e extensão do braço, ela comemorava, assim, cada vitória, e eu pensava assim, gente, tipo, é uma contração, né? Tipo, é pouco, mas para ela era tanto. E aí um dia ela chegou e me abraçou e eu falei, o que foi? Ela falou assim, eu passei o batom sozinha hoje. E assim, como que a gente, como fisioterapeuta, não é só a parte função e muscular, mas a questão da autoestima, né? De devolver a dignidade para aquele paciente. Então, quando eu atendi essa paciente, isso ficou muito claro para mim. Assim, o quanto que a gente tem o poder, né, de ali durante o tratamento influenciar em várias outras áreas da vida dessa pessoa, né? Ela, por não conseguir passar batom, ela se sentia menos amada, né, menos bonita, menos atraente pro marido. E aí, quando ela conseguiu passar o batom, né, então É muito uma história que fantástico marcou isso. muito. É muito fantástico isso, porque a gente tem uma sensibilidade diferente. Eu acho que quem Sim. atua na oncologia, acho que talvez seja um pré-requisito que a gente não consegue... Que não dá para treinar. Não dá ninguém para treinar, já vem. Por exemplo, eu tô com uma paciente com neuropatia periférica que ela estava muito triste porque ela não conseguiu enrolar o brigadeiro no aniversário do filho. Então, meu objetivo fisioterapêutico com ela é enrolar o brigadeiro. Então, a gente sempre brinca. E ainda tá devendo o brigadeiro para físio. Então, eu tenho um objetivo ali de melhorar aquela neuropatia. Eu acho que isso também motiva o paciente, né? A gente trazer sentido para tudo que a gente está fazendo com ele. Fantástico. E você, conta aí sua história, Paty. Eu costumo dizer, assim, que às vezes eu sinto medo de esquecer alguns pacientes, porque tem muitos pacientes que marcam a gente, né? Às vezes eu digo que eles conseguem ajudar mais a gente do que a gente realmente consegue fazer por eles. Eu, logo que comecei a atuar na oncologia, a minha primeira experiência, assim, por 2 anos, foi com pacientes pediátricos. Então, era oncopediatria. E aí eu tive uma criança que ela teve um osteosarcoma, e amputou a perninha, e logo a gente estava reabilitando, ela estava brincando, ela tinha um carrinho de plástico, assim, ela corria o corredor do hospital todinho só com uma perninha, assim, né, e ia correndo ali, brincando. E assim, a gente tinha muitas formas, né, lúdicas de fazer essa reabilitação. Só que o que me marcou muito nela foi que a doença teve, né, fez uma recidiva, e ela começou a sentir dor. E fazia as medicações, fazia tudo, mas não passava. E aí ela dizia assim, chama a tia da magiquinha, chama a tia da magiquinha. E aí quando eu chegava lá, eu fazia drenagem linfática, eu conversava, eu ia acalmando ela, enfim, fazia as condutas necessárias. E era quando ela conseguia dormir. E aí o meu estagiário, na época, ele brincava, ele dizia assim, doutora, mas pelo amor de Deus, a gente já tentou tudo, o que a senhora fez? Eu falei, Vitor, eu usei as técnicas da fisioterapia? Usei, mas foi muito da confiança que ela tinha em mim, foi muito do que a gente construiu nesse processo de reabilitação, ela confiava, ela acalmava comigo. Então, assim, eu amava, né, ser a tia da magiquinha, porque eu sei que fez muita diferença para ela ali. Então... Fim de semana, Paty, tá daquele jeito. Eu ia lá, a tia da magiquinha, chama a tia da magiquinha. Maravilhoso. A fisioterapia e oncologia vai muito além da técnica, né? Mas puxando um pouquinho aqui para a parte técnica, eu quero saber de vocês. Na prática clínica, o que vocês têm utilizado, assim, de novo? E dentro disso, desse universo, se vocês têm utilizado ou utilizam na prática clínica de vocês as bandagens, né? Em que situações vocês costumam utilizar essas bandagens? Hoje a gente está aqui com a Active Taping, uma grande parceira nossa. E como que é isso na prática clínica de vocês? Então, lá a gente também usa, inclusive, Active Tape. Eu acho que é um grande aliado hoje, né, no pós-operatório imediato, o tape compressivo, faz parte de qualquer processo cirúrgico, vem estimulando aí
a gente a diminuir a incidência dos seromas, dos desconfortos, estimular, né, essa anastomose linfática. E assim, é um grande aliado. Eu trabalho com o linfotape e com as bandagens desde 2017. E vejo muita diferença na prática clínica dos pacientes. Hoje também, assim, o que eu vejo que a gente conseguiu evoluir, né? Antes a gente tinha a fotobiomodulação, que é um recurso incrível para muitas coisas, né, dentro da oncologia, mas a gente tinha ali a ponteira individual, né? O tempo de sessão era muito grande. Então hoje, quando criaram os LEDs com os clusters, né, grandes, assim, que a gente consegue fazer mais áreas e no menor tempo. Então eu acho que isso, assim, hoje é o grande aliado do consultório, do hospital, dos tratamentos, né? Então, os LEDs. E tem muita tecnologia, né? Tá cada vez chegando mais, né? A fisioterapia e a oncologia tá crescendo. Você começou falando que a gente começou muito empírico, né? E agora os estudos estão vindo, dando mais segurança pra gente, e a gente tá ampliando aí o nosso arsenal terapêutico. Como que é a sua prática? Olha, tem um problema com o tape. As pacientes viciam, né? A gente utiliza bastante também, né? Como tape linfático, né? Estímulo de anastomose. Bastante nos linfedemas, né, compressão. Às vezes o paciente não se adapta de jeito nenhum ao enfaixamento compressivo, então a gente acaba optando pelo tape. Também nos seromas, a gente pega muito caso de pós-operatório lá. A gente tem um projeto que a gente quer tentar incluir no intraoperatório, né, pensar em alguma forma de introduzir isso nos centros cirúrgicos. Mas as pacientes, quando elas utilizam o taping, né, seja para edema, seja na cicatrização, tudo, elas percebem, elas trazem esse relato para a gente. Então, vai além da evidência, né, de clínica. A gente tem a experiência do paciente com o uso do produto. Isso, mas a gente tem, né, evidência dentro do taping linfático e tudo mais, né? E a visão dos profissionais mudou, né? Porque antigamente, assim, os médicos diziam, não, é uma fita, o que essa fita faz, né? Hoje em dia, eles prescrevem, né? Patrícia, coloca aí aquela bandagemzinha, coloca a bandagem, coloca a fita. Aí, às vezes, eu tenho que explicar, né? Doutor, não é só a fita, é um conjunto de técnicas, né? Não é só a forma de aplicação, né? É a fotobiomodulação, é o estímulo ali do processo de cicatrização e tudo. Mas assim, a fitinha... Elas viciam um ponto que elas querem fazer sozinhas em casa. Aí a gente fala, não é assim. Tem uma técnica, né? Uma tensão, né? A posição, então não é assim, vou aplicar em casa. A fisioterapia acaba ficando tudo assim, né? Uma luzinha, um choquinho, uma fitinha, né? Mas não, tudo tem aí um raciocínio clínico por trás, tem toda uma forma de aplicação de técnica. Quando eles conseguem, né, um profissional capacitado para atender deles, vem a diferença, né, do que se faz. Falando em capacitação, a Paty eu acompanho há muito tempo, é uma pessoa que está sempre estudando, levando inovação, que a Paty vem lá de Manaus, né, região norte, que às vezes acaba sendo um pouco mais carente dessa parte, e a Patrícia nunca se limitou a isso. Ela vem, busca informação e leva para lá, uma semeadora, né? A importância do estudo para vocês. Hoje a Bionco é focada em educação e capacitação de fisioterapeutas. A gente entende que através do conhecimento a gente consegue ter o nosso empoderamento profissional, né? Pode discutir com um médico que não é só isso, né? Não é só você ensinar a levantar o braço, não é só uma fita. Essa parte educacional para vocês, me conta aí a formação de vocês, além da fisioterapia em oncologia, pós... A Paty acabou de fazer uma segunda pós-graduação, não sei segunda, mas eu sei que é Então, fala um pouquinho, porque eu acho que isso é importante. Que às vezes a gente se inspira em alguém e a gente não imagina o quanto essa pessoa estudou e se capacitou para estar no lugar que ela está. Assim, eu não conheço nenhum fisioterapeuta de sucesso ou que está bem profissionalmente que não foi uma pessoa que dedicou e estudou muito. E que é algo muito constante, né, Ana? Tá o tempo todo buscando... eu costumo dizer assim, quanto mais eu aprendo, mais dúvidas vão surgindo, mais coisas eu tenho necessidade de aprender, porque eu vejo que tudo que eu aprendo ajuda meu paciente, em algum momento faz muita diferença. Então, eu acho isso fundamental. Às vezes eu vejo fisioterapeutas dizendo assim, um curso de um dia, R$800 é muito caro. Gente, às vezes eu pago cursos muito, muito mais caros que isso,
pelo conhecimento, pela técnica. É um investimento. É um investimento. Então, assim, eu acredito muito que os nossos resultados, eles vêm a partir do nosso investimento, né? Então, às vezes, a pessoa quer ter um resultado, eu vejo pessoas que estão formando, dizendo assim, eu quero ganhar dinheiro, eu quero isso. Dinheiro é consequência de um bom trabalho. Então, se a pessoa investe, se a pessoa é capacitada, ela é habilitada para resolver aquilo com uma expertise. Sim. Que um recém-formado não vai conseguir, né? Então, sem investimento não dá. Inclusive, os primeiros investimentos, né, na parte de formação na fisioterapia oncológica, foi com o ensino, foi com o aperfeiçoamento da bioonco, né, e assim, eu nem imaginava que tinha tanta coisa. E aí foi quando foi direcionando. E porque também não tinha, né? Não tinha. Gente, todo ano vai mudando. Eu fui fazer uma palestra esses dias sobre neuropatia periférica, tem um monte de artigo novo, tem um monte de coisa nova. Não para de crescer. Não para. Eu falei da Patrícia, mas a Débora também não para de estudar, né? A Débora tá sempre se atualizando aí. Eu sou suspeita porque a bioonco pra mim sempre foi ali o meu lugar, né? Tipo, vou fazer um curso, deixa eu ver o que tá tendo lá na bioonco, porque eu já fiz vários cursos e eu tenho essa necessidade, né, de oferecer o melhor para o meu paciente, assim como é o perfil de muitos de nós profissionais da fisioterapia oncológica, né? A gente tem sede de mais, né? Tipo, será que eu não consigo mais, né? E a gente tem que buscar mesmo, é extremamente importante a gente buscar além de uma pós-graduação. A pós-graduação é importante, mas as técnicas além da pós, elas são necessárias, e não só ali no fazer uma vez, mas o que tem de novo, o que atualizou, os congressos, né? Mudou alguma coisa, não mudou? Então, eu acredito que para um profissional que vai para a área da oncologia, ele precisa realmente pensar nesse caminho. Não vou fazer só a pós, eu vou precisar fazer a pós, os cursos de técnicas, vou mexer com o tape, eu vou fazer uma formação no tape, o dry needling. Isso é muito bom quando as pessoas estão perto também, né, Ana? Isso faz toda a diferença. Com certeza. Assim, lá no norte, a gente não tem ninguém lá, né, oferecendo cursos lá. Sou privilegiada. Então, assim, é caro, é um investimento, né? Altíssimo. Sair de lá, assim, pra... Ainda que hoje, né, a gente tem muita modalidade essa questão da online, né, facilitou bastante, facilitou né? muito. Mesmo eu aqui, eu fiz o aperfeiçoamento da bioonco online, né? Então, assim, ajuda bastante, até para se adaptar. Isso, pelo menos, da pandemia, foi um fator alguma positivo, coisa positiva, né? Porque a gente conseguiu aí quebrar todas as barreiras geográficas para que o conhecimento chegasse, porque nem todo mundo tem condições. Alguns esforço, mas tem gente que realmente nem o esforço conseguiria fazer com que aquele conhecimento chegasse. A gente conseguiu isso. Meu Deus, a gente acha que vai ter tempo, assim, para conversar, mas o papo vai indo e a gente vai passando aqui rapidinho, a gente já está entrando aí nos minutos finais da nossa conversa. Mas vamos lá, vamos voltar novamente naquele negócio de que a fisioterapia em oncologia é uma área muito triste. E eu não digo que não é, porque quem passa pelo diagnóstico, seja o próprio paciente ou familiar, é algo muito pesado mesmo. Como vocês fazem para lidar com isso? Emocionalmente, como vocês cuidam da saúde mental de vocês, né? Porque eu falo que a gente tem que se emocionar algumas vezes, né? Se a gente não consegue se emocionar, rasga o diploma, né? Porque não é fácil. Mas aí também a gente tem que ter aquele equilíbrio. Como que vocês cuidam aí da cabecinha de vocês para poder cuidar dos pacientes também? Olha, eu costumo ter uma rotina de autocuidado mesmo, né? De tentar fazer o que a gente prega para os pacientes. Então, a questão de uma boa noite de sono, da prática de exercício. Já fui muito resistente a fazer terapia e hoje a terapia para mim é uma aliada. Eu acho que a psicoterapia, todos os profissionais deveriam fazer, a gente precisa disso. E acredito que também os momentos de desconexão, né? Então, aquele momento que a gente vai num parque, que a gente vai passear um pouco, tá com a família, ou até mesmo de compartilhar com os colegas, né? Dividir um pouco do peso, né? Passar, olha, tô com um caso assim, o que você acha? Então, isso acaba ajudando muito no dia a dia. Realmente, quando a gente conversa com profissionais de outras áreas, muitos falam, eu não faria fisioterapia oncológica, porque a área de vocês é muito triste, né? E eu já tenho uma outra visão, eu vejo, na verdade, para mim como um alimento de fé, um alimento de resiliência,
de conhecer pessoas com histórias fantásticas, com doenças graves e mesmo assim conseguirem ali estar com autoestima, né, estar com uma energia, e isso para mim me alimenta muito. Então eu acredito que os fatores principais, né, autocuidado para o profissional, acho que é o principal. É um privilégio. Eu vejo como um privilégio estar cuidando de alguém na fase mais difícil, de repente, da vida dessa pessoa, né? Essa confiança. Você, Paty, como cuida aí da cabecinha? Bom, pescando. Eu também, né? Faço exercício físico, então eu até brinco que eu só consigo cobrar dos pacientes quando eu estou fazendo, senão eu não, nem falo muito. Sem hipocrisia. Mas a atividade física, a psicoterapia, eu também faço terapia, priorizo muito a qualidade do sono, higiene do sono, óleos essenciais. E eu tenho muitos hobbies, né? Que são, assim, minhas válvulas de escape. Às vezes eu digo pro meu marido, né? Eu digo, Thiago, eu já estou para perder o meu réu primário, né? Preciso ir pro mato, preciso pescar, preciso acampar, preciso de rio, de alguma coisa assim. Então, assim, lá a gente tem esse privilégio, né? Tem muita coisa. Então, eu tenho essa conexão muito forte desde pequena também. E quando eu tô nessa fase que eu tô me sentindo um pouco mais baixa, né? Sem energia e tudo, aí eu faço essas fugas pra natureza, de alguma forma. Eu acho muito legal vocês colocarem isso aqui, porque não somos heróis de capa, né? Somos seres humanos, gente cuidando de gente, a gente também tem as nossas fragilidades. Então, a parte da psicoterapia é super importante que todo mundo faça. A gente está falando cada vez mais sobre depressão, suicídio, e cuidar da saúde mental é super importante. Com certeza. Então, tanto os pacientes que passam por isso, quanto nós profissionais também precisamos estar alinhados aí com esse cuidado. É o pilar que a gente conversa com eles, né? Exercício físico, alimentação de qualidade, a parte emocional. Então, é o que faz diferença para ele, é o que faz diferença na nossa vida também, né? Agora eu vou colocar vocês numa pergunta... Porque a gente sabe, né? Que sempre tem aquele profissional que inspira a gente, né, que faz a gente querer começar ou que faz a gente deseja a gente continuar. Vocês têm uma trajetória admirável, né? A gente falou, a gente vai chamar aqui no podcast pessoas que a gente realmente admira, conhece, sabe do valor profissional, não só profissional, mas também pessoal, né? Porque não tá adianta você ser um super profissional e não ser uma pessoa do bem, assim. Então, eu admiro muito vocês me inspiram como mulheres, como fisioterapeutas também. E sempre tem aqueles profissionais que fazem os nossos olhinhos brilharem, ou quando crescer quero ser igual, ou vamos continuar. Eu queria que vocês, tenham alguma pessoa, seja dentro ou fora da área da saúde, aqui tá o fora também da área da saúde, tá? Que serviu ou serve de inspiração em suas jornadas. Vocês já falaram da mãe de vocês. A pergunta não é para mim, mas eu vou colocar também que, como tá aqui fora da área da saúde, minha mãe é uma grande inspiração para mim, como uma mulher super batalhadora, que criou aí os filhos diante de várias dificuldades. Então, empreendedora, né? Falam, nossa, Ana, você é super empreendedora. De onde vem isso? Vem da minha mãe, Eni. Então, ela me inspira como mulher fora da área da saúde. Para vocês, uma inspiração seja dentro ou fora? Tá. Dentro da área da saúde, né? Você foi a minha primeira inspiração porque foi os primeiros cursos. E assim, quando eu cheguei no primeiro congresso de oncologia, que veio eu e a Juliana, que é minha amiga em Manaus, né? A gente chegou perdida. E você recebeu a gente como se já conhecesse há muito tempo. E assim, é foto que eu tenho no meu mural até hoje. Porque a gente foi muito bem recebida. E eu falei, é aqui que eu quero ficar, né? É isso aqui. Eu fui conhecendo outras pessoas. Você levou a gente para jantar com vocês. Então, eu conheci todo mundo que era referência na oncologia. E eu, assim, olhava, os olhinhos brilhavam para um lado, né? Eu quero isso, eu quero ser assim. Olhava para o outro e dizia, meu Deus, é assim. É esse caminho que eu tenho que trilhar, né? Então, tiveram muitas pessoas. Tem pessoas que, em períodos, assim, que eu tinha dúvidas, eu mandava mensagem. Eu dizia, olha, me ajuda com isso e esse. O que é melhor? E essas pessoas ajudavam super também. Acessíveis, então, né? assim, tiveram muitos profissionais. Seria injusto, né? Eu dá citar. Dá um nome. Teve Laura Rezende. Laura sempre me ajudou muito. Assim, às vezes eu pedia artigos, às vezes eu pedia direcionamento, ajudava.
Nossa, mas tiveram muitos. E assim, A gente fora... fica com dó de falar, porque são muitos profissionais injusto, né? Esquecer de alguém, bacanas, mas né? teve muita gente, muita gente. A Mirella, gente, a Mirella Dias, assim, é uma amiga que eu levo pra vida, assim, porque ela foi em Manaus em 2017 ministrar o curso, né? E a partir dali eu comecei também o contato com ela e sempre ajudou, sempre se prontificou a ajudar. Então é uma grande amiga. E assim, fora da fisioterapia, né? Minha mãe moldou tudo que eu sou, né? Então a minha base, assim, tudo veio dela. A força, tudo. Mas assim, eu acho que a minha grande inspiração hoje é o meu marido. Ah, que bom. Porque... Ai, gente, é o Thiago. Gente, é o Thiago. Depois eu conto a história do Thiago. Porque ele acredita muito em mim, sabe? Então, às vezes, eu quero fraquejar, eu quero dizer assim... Ah, não, já cansei e tudo. E ele diz, não, amor, você é a pessoa mais capacitada. Você estuda muito, você é dedicado, você ama. Nossa, eu não conheço ninguém assim. Então, assim, às vezes eu quero fraquejar. E aí ele não deixa. Então, Que querido, ele Thiago. é incrível. Então, Eu não te larguei desde aquele congresso, não vou largar, minha companheira de congresso. E eu conheci a Paty no congresso. No congresso. Por Então isso que é é um grande importante participar network, desses né? eventos, né? Às vezes a Sim. pessoa fica, vou ou não vou? É nesses lugares que você conhece. Eu lembro que a primeira vez que eu vi a Laura Rezende também, eu fui lá, eu posso tirar uma foto com você? Sim. Daí tirei aquela foto, não imaginei que a gente viraria amigas e que teria projetos juntas, mas esses eventos são importantes para isso. Que saia justa, hein? Deixa eu contar a história do Thiago rapidinho. A gente foi pro congresso em Gramado, daí a gente ficou no mesmo hotel, ela tava com o Thiago, eu tava com minha irmã, Larissa. E o Thiago, ele é um lorde, né? Daí faz tudo pra Patrícia, tapete vermelho. Daí tá bom, daí eu cheguei em São Paulo, meu marido não queria descer pra abrir a porta do carro pra mim. Daí quando eu entrei no carro, eu falei, se fosse o Thiago, ele abriria. Ele abriu o olho desse tamanho. Quem é Thiago? Daí depois eu deixei ele um pouquinho lá pensando, depois eu expliquei quem era o Thiago. O Thiago realmente é maravilhoso, que bom que ele te apoia. Ele entende a mulher de valor que as ele viagens, tem, né? Ele fica doente, gente, quando eu viajo. Ele diz que as amigas dele do trabalho já perceberam que ele adoece quando eu viajo. Mas assim, ele nunca disse pra eu não ir. Sabe, assim, não vai. Agora, eu vim fazer um curso que eu falei assim, será que eu acho que eu não precisava tanto assim desse curso agora? Ele falou assim, não, você sempre volta com novidade, você sempre aprende coisas novas, você precisava sim, vai, entendeu? Então, mostra essa parte do podcast pro marido de vocês, pro namorado, porque é isso que a gente precisa, de homens real, que né? apoiam, né? Eu não posso reclamar do meu marido também. Eu falo que se eu tenho um fã nessa vida, é meu marido. Porque ele me coloca lá no alto e eu falo assim, mas eu não sou tudo isso que você pensa que eu sou, né? Claro ele sempre que é. me levanta, né? Não. E ele queria estar aqui hoje, eu que não deixei. Eu falei, não, você não vai não. Mas eu acho que o suporte familiar, né, é extremamente importante para qualquer profissional, né? Eu acho que isso faz muita diferença no nosso ser profissional. Ana, saia justa, você colocou a gente, claro, tem que claro, falar profissional, né? Eu acho A extremamente gente vai fazer o corte pra pôr lá no Instagram só essa parte. Nossa, são dezenas de profissionais, tem muitos profissionais bons, aliás, profissionais ótimos, né, que eu me inspiro. Mas eu tenho uns nominhos, assim, que eu carrego no coração, mais apertadinho. A Patrícia Figueira, ela... A gente vai estar aqui com a gente também. Ela é uma querida, o primeiro curso que eu fiz foi com a Angela Marques, da época ela ficava junto com a Angela, e nessa formação eu comecei a chamar ela de chefe, né? Ela falou, por que você tá me chamando de chefe? Aí eu falei assim, porque é o futuro. Aí ela... Porque eu fiquei tão admirada ali pelo trabalho dela, que eu falei, nossa, eu quero trabalhar com ela, né? Eu achei sensacional. E ela é uma querida, até hoje ela às vezes me vê, ela brinca, chefe, não sei o quê. A Angela Marques é uma grande inspiração, não tenho como não falar dela. É maravilhosa. Não tenho como não falar. A Anke Bergman também, sempre trazendo
uma rede de científica para mim. Na verdade, ela é quase a biblioteca científica. Deixa eu ver, cara. Deixa eu ver aqui. Ela, se a gente perguntar, ela manda um monte de artigo, ela sempre ajuda. Super acessível. Super Eu acho que esse é o acessível, diferencial, né, dos profissionais que a gente admira. São pessoas acessíveis ali, né? Que Tipo, tem, assim, fonte de conhecimento. aquela abertura, né? Aquela humildade de fazer uma troca, de discutir. Eu não posso ficar falando mais nomes, né? Mas tem muitos. Foram ótimos nomes. A Ana Paula, da Bionco, não sei se vocês conhecem. Amiga, não vale. Não, vale sim. Com certeza sim. vale, com certeza vale. Na verdade, a Ana, eu acho que se a gente for pensar ali, eu conhecendo a história da Ana como eu conheço, eu acho que ela, assim, tá no topo. Sim. Né? Quantas pessoas ela impacta, né? Não, e de saber da onde ela veio, porque assim, como ela disse no começo, né, ela me conheceu pirralha, né, e eu conheci a Ana na fase da adolescência, nem ainda tinha começado a faculdade, e aí muitos anos depois, a minha irmã falou, quando eu já estava na faculdade, a minha irmã falou assim, lembra da Ana? A Ana é fisioterapeuta, Débora, tal. E na época minha irmã até falou assim, muda de faculdade, não sei o quê. Eu acho que você perguntou alguma coisa, eu não incentivei. Alguma coisa que a irmã dela perguntou, porque eu também estava no começo de carreira. Por isso que é bom a gente segurar as coisas, né? Começo de carreira, às vezes a gente fala, isso não vai dar certo, fica falando, maldizendo a profissão. E não, é uma construção. Então, fui fazer fui fazer 2 especializações, trabalhei, estudei, fiz diversos cursos para hoje. Aí depois de anos de formada, eu falo, não, faça fisioterapia, porque vale a pena, né? Naquela época eu não conseguia enxergar isso, porque a gente só enxerga ali onde a gente tá, mas a gente não consegue enxergar onde a gente pode chegar. Sim, então, e aí sabendo que você em algum momento pensou em desistir, eu falo, nossa, olha onde ela chegou, tipo, uma pessoa que pensou em algum momento sair da área. Então, assim, pra mim, assim, você é realmente uma grande inspiração. E quero aproveitar até esse momento para te parabenizar mesmo por tudo que você constrói, por todas as vidas que você toca, porque eu estava com ela no congresso e ela ganhou uma premiação por conta dos cursos, né, do Oncoensino, que alcançou 1.500 profissionais. E aí eu falei, Ana, 1.500 profissionais, e esses 1.500 profissionais tocaram quantas vidas? Estão atendendo quantas pessoas, né? Exatamente. Então, parabéns. Obrigada. Bom, vamos lá, mudar. Eu acho que não vou fazer mais essa pergunta em outro episódio. Chegando aqui nas 2 perguntas finais, tá muito bom. Sensacional, meninas. Adorei já compartilhar esse momento com vocês. Vamos falar qual seria o conselho que vocês dariam para fisioterapeutas que estão entrando na área da oncologia? Quais habilidades ou conhecimentos vocês consideram essenciais? Olha, no mundo corporativo eles falam muito do soft skill e hard skills, né? Que os soft skills, aliás, o hard skill é aquilo que faz a gente ser contratado, né? As nossas formações, os cursos. E o soft skill é o que mantém a gente no trabalho. Se a gente pensar nisso, pós-graduação é o mínimo, né? Pós-graduação na oncologia é o mínimo que pode ser feito. E cursos de técnicas, eu acho que todas que tiverem aí disponível na área da oncologia, né? Sempre vai. Então, sempre que estiver saindo algo novo, eu acho que é interessante o profissional estar buscando. Então, eu quero fazer o linfotape, quero fazer, um curso de formação. Termofoto. E a gente tem que lembrar que a oncologia, embora seja oncologia, ela inclui todas as áreas dentro da oncologia, né? A gente nem consegue atuar em todas as áreas, não dá. Isso também é legal a gente falar, então, porque a gente fala da onco, mas existem sub-áreas dentro da onco. Exatamente. Por exemplo, a Paty atende oncogineco, eu já não atendo oncogineco. Sim. E de repente, então, eu já não atendo oncohemato, por exemplo. Que eu atendo, então tem as sub-áreas. Então, o profissional, quando ele vem para a área da oncologia, eu acho que é válido ele pensar assim, o que eu gosto mais? O que eu mais sinto afinidade dentro da oncologia? E aí direcionar a formação dele para essa área. Então, eu gosto da oncocardio, né? Eu gosto da pelve, eu gosto de cabeça e pescoço, e tentar direcionar, porque dentro de cada sub-área é muita complexidade. A gente pode até conseguir atender, dar uma assistência para o paciente, mas a gente acaba sempre buscando outros profissionais, às vezes encaminha o paciente para outro profissional que a gente sabe que vai ter mais expertise para lidar. No consultório eu tenho muitos parceiros, assim, quando é de ortopedia, quando é de outras áreas, assim,
Eu encaminho muitos pacientes, não são todos os pacientes que Porque a gente não tem braço como, pra... Vou atender todo E mundo. pensando nos soft skills, eu acredito que empatia e comunicação são as chaves. O paciente, ele precisa ser ouvido, né? Então, ouvido e compreendido, né? E a comunicação, porque a gente precisa da comunicação com a equipe multidisciplinar, a gente precisa da comunicação com o paciente, a gente precisa alinhar a expectativa do paciente, entender se o paciente está procurando a gente por qual motivo e se a gente vai conseguir lidar aí com essa expectativa que ele dá. Então, eu acredito que a empatia e a comunicação são os principais aí, fora toda a parte profissional. Eu acho que a Débora falou Ela tudo. falou tudo. Agora, então, você dá um conselho para quem tá começando. Eu acredito que o melhor conselho que eu possa dar é a pessoa investir mesmo em si, acreditar, pagar o preço, né? Ir atrás de parceiros e atrás dos pacientes, mas no intuito de realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? E estudar. Estudar, aprender, ser o melhor profissional que Essa questão Não de desiste, né? Não Você tá numa desistir. Essa questão de Ana fala, pagar, não desiste. eu acho que é até bom a gente colocar aqui, né? Hoje tem muitas coisas gratuitas. Muitos Não, acessos pagar o gratuitos. preço que eu digo Da é realmente dificuldade. vestir a camisa, sim, não mas desistir, assim, né? Que você tinha falado, né, que pagou altos Sim. investimentos. Então, assim, quem tá começando na área, né? Eu não tenho paciente, né? Eu não tô conseguindo. Começa ali pelo que tem acesso na internet. Os A gente tem os livros, canais gente. no YouTube, que tem várias aulas, tem cursos que são mais em conta, tudo. Começa, né? Vai por algum caminho. E aí depois você, agora eu vou investir, vou pagar um Sim. curso de 800, 1000, Olha, né? Uma formação maior. Os livros, quando a gente vai lá para a base, a gente consegue pegar as referências que a pessoa Exatamente. usou para fazer aquele capítulo. Em cima disso, a gente consegue ver as referências mais atualizadas. Quem não tem próprios prática artigos, quem não né? tem prática com pesquisa mesmo consegue fazer isso, né? Os artigos É e prioridade, né? É prioridade. Se você quer muito aquilo, vai Sim. atrás, não desiste. Às vezes você não tem o recurso ali, mas tem formas a gente Exatamente. tentar quando a gente quer muito alguma coisa Sim. e vale a pena ali. Não é aquele Então. negócio, eu preciso de um laser para ser fisioterapeuta oncológico. Exatamente. Não, você pode começar sem o laser, Eu né? escuto isso muito, né? As pessoas, às vezes, ainda mais com essa época de redes sociais, que as pessoas comparam demais, né? E vê aquele super, de repente, consultório, né? Eu até fiz uma postagem esses dias. Eu fiz um orçamento de uma ripa de madeira, mas é caríssimo, eu não consigo ter a ripa ainda. Mas não é isso o mais importante Sim. daquele lugar que eu tô Sim. atendendo. Então, a gente, como fisioterapeuta, a gente pode começar com recursos mínimos e depois a gente vai avançando. Na verdade, a gente tem o principal recurso são as mãos, né? Exatamente. Terapia manual ali para muita coisa. Então, o conhecimento. Não ter medo de começar pequeno, né? Exatamente. Que acho que é o que limita muitas pessoas. Elas já querem ver lá na frente. Começa pequeno, faz um curso, lê um livro, Vários congressos, vai simpósios. exatamente. Coloca ali no seu orçamento anual um congresso por Exatamente. ano e as coisas vão acontecendo. Vamos encerrar agora. Vamos chegando ao final do nosso podcast. Ai, tô tão feliz, tô tão realizada, assim, de ter batido esse papo com vocês. Espero que vocês gostem, vocês que estão acompanhando aí. Eu queria agradecer também aí aos patrocinadores que estão com a gente, porque é um outro ponto, né? Tem muitas empresas sérias acreditando na fisioterapia, no que a gente tem para falar, o que a gente tem para fazer. Então, eu quero agradecer a Quark Medical, a Secad, a Med, a Quark de novo, eu anotei 2 vezes aqui, 2 vezes obrigado, Quark, e a Active Taping também. E a Tegum. Agradeço vocês. E para encerrar, eu quero que vocês deixem aqui o Instagram de vocês, para que as pessoas possam seguir, e também que vocês deixem aí um recadinho final para quem está ouvindo a gente, mas não mais para profissional. A gente sabe que provavelmente o nosso maior público do podcast são profissionais, mas para pacientes ou familiares que estão enfrentando a doença. Então, esse recado final. E o Instagram de vocês. Pode mostrar. Para mim. Bem, para pacientes, vocês não estão sozinhos. Eu acho que essa é a frase-chave. Eu tive a experiência pessoal de ter um diagnóstico de câncer de mama no ano passado.
E por mais que eu tivesse conhecimento, eu sou fisioterapeuta especialista e tenho conhecimento e sei o que eu vou fazer, é extremamente assustador. E por mais que pareça ser assustador, por mais que a gente pense que não vai dar certo, a gente pense que a gente não vai conseguir, a gente consegue. A gente descobre que tem pessoas muito mais especiais ao nosso redor, que podem nos ajudar, que vão contribuir com o tratamento. Então, sempre lembre-se disso. Vocês não estão sozinhos. Procurem rede de apoio, aceitem ser ajudados. E mesmo que você não tenha dentro de casa um familiar que possa te ajudar, um profissional de fora, às vezes a própria equipe que está te assistindo. Então, se você é uma pessoa que não tem ninguém em casa, procura o profissional que está te atendendo, o fisioterapeuta, o médico, o enfermeiro, a equipe toda, porque vocês não estão sozinhos. E o meu Instagram é deboracandeias.fisio. A minha mensagem de hoje para os pacientes é: acreditem no tratamento de vocês, façam aquilo que precisa ser feito. Às vezes, o básico, um exercício físico, ele melhora o teu prognóstico, ele melhora a tua resposta ao tratamento, ao quimioterápico, à radioterapia. Então, parece algo tão simples, mas que hoje a gente já sabe que faz muita diferença. Então, acreditem nos profissionais que estão caminhando com vocês, façam a parte de vocês na alimentação, no cuidado emocional, busquem ajuda, saibam que sim, não estão sozinhos, né? Que vocês têm apoio. E quem é rede de apoio, seja uma rede de apoio que realmente faça diferença na vida dessa pessoa, né? Que a gente sabe que às vezes muitos familiares largam os pacientes no caminho, né? Então, realmente, alguns pacientes se sentem sozinhos porque isso acontece. Então, seja uma rede de apoio que essas pessoas realmente possam se sustentar, né? Porque a gente sabe que, como todo mundo na vida, oscila. Às vezes a gente está melhor, às vezes está pior. E com o paciente oncológico acontece da mesma forma. Então, essa seria a minha mensagem hoje, né? Não desistam, acreditem, lutem. Mas, acima de tudo, né? Confiem em Deus, confiem no processo, que as coisas, elas acontecem. Seu Instagram, pra gente encerrar? Meu Instagram é fisioonco.patriciachagas. O meu Instagram, o nosso Instagram, é @bionco, então quem não segue, segue aí o Instagram. Quero agradecer muitíssimo a participação de vocês nesse episódio. Contribuiu demais. E espero vocês em outros momentos, porque é sempre muito bom estar na presença de vocês. Nos cursos, nos congressos, na vida, nos WhatsApp, na vida. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada a vocês que participaram aqui também do videocast com a Bionco. Segue a gente no YouTube e a gente se encontra numa próxima.